Glória a Deus. Eu quero ir direto para a palavra de Deus. Se você puder, abra comigo em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Hebreus capítulo 1, abra sua Bíblia. Talvez você tenha um aplicativo, coloca no modo avião e entra no aplicativo, na Bíblia, no celular. Mas coloca no modo avião, que senão aparece aquele WhatsApp, você dá aquela entrada, aquele link, dá aquele barulhinho do Instagram, você já dá aquela olhada, e você vai distraindo e vai perdendo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Glória a Jesus. Acharam? Amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos por um instante. Jesus, nós entendemos que há uma obra sobre a criação que independe de um homem, independe somente de alguns ministros, é uma obra muito maior do que eu. E eu quero declarar que nessa noite o Senhor se faça presente, dando os comandos, porque a Tua palavra diz que Tu és o cabeça da igreja. Quem direciona a igreja, quem guia a igreja é o Senhor. Então nós Te invocamos aqui neste santuário, Te invocamos no nosso meio, e que na unidade, na coletividade da igreja o Senhor se revele. Eu oro para que essa palavra nos abençoe, eu oro para que essa palavra de fato ela gere fruto, ela venha a testificar no nosso espírito, alma e mente. E em nome de Jesus nós Te damos liberdade, Espírito Santo, para falar, para agir. Assim nós consagramos essa noite, esse tempo aonde nós estaremos expondo a Sua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Diz assim, eu vou ler com vocês na NVT, que diz: o Filho, falando de Jesus, irradia a glória de Deus. O Filho manifesta a glória de Deus. O Filho, expressa a glória de Deus. Então Jesus é a própria glória de Deus. Então quando a gente pede a glória de Deus, a gente está pedindo o Filho. Amém? E diz assim: expressa de forma exata o que Deus é. Jesus expressa de forma exata o que Deus é. Então Jesus é a expressão exata de Deus, certo? E aqui está o detalhe que eu quero sinalizar: com a Sua palavra poderosa, em outras versões diz, palavra do Seu poder, sustenta todas as coisas. Através da Sua palavra poderosa, a palavra do Seu poder, esse Jesus que é a imagem do Pai, a expressão exata do Pai, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder, ou por meio da Sua palavra poderosa. Em outras palavras, Ele criou, sustentou, organizou, manifestou vida, fez todas essas coisas pela Sua palavra. Então Ele cria tudo pela Sua palavra, Ele sustenta todas as coisas criadas com a Sua palavra, Ele transforma, organiza, manifesta vida, tudo que veio a existir, na qual nós podemos hoje perceber, contemplar, veio pela palavra e está sendo sustentado pela palavra. Amém? Eu quero destacar o quanto a palavra de Deus é poderosa, porque todo o universo foi criado pela palavra. Então quando nós olhamos para as árvores, para os animais, para os ventos, para as estações, para o oceano, para o calor, para o frio, para as estrelas, para todas essas coisas, nós percebemos que elas foram criadas pela palavra, e até hoje elas estão sendo sustentadas, porque um dia uma palavra foi liberada, e agora por causa dessa palavra, toda a criação está em ordem. Então a criação está sendo hoje sustentada, porque um dia uma palavra foi liberada e estabeleceu tudo que existe hoje. Tudo que existe veio a existir pela palavra. E sabe o que é interessante? É que diz a palavra do seu poder.
O que vem primeiro, palavra ou poder? A palavra do seu poder. Resumindo, irmãos, primeiro vem a palavra e depois o poder. O poder é uma extensão da palavra liberada. Então, quando Deus libera a palavra, logo em seguida vem o poder para de fato concluir aquilo que a palavra disse. Foi liberada, ela foi liberada, então o poder foi junto para então criar aquilo. Mas então a palavra para a criação, o poder para a criação, melhor dizendo, vem pela palavra. Você está entendendo? O poder para a criação das coisas vem primeiramente por meio da palavra. Então a palavra libera o poder para criar as coisas, para manifestar vida, para transformar as coisas, para sustentar as coisas. Então quando você libera palavras sobre o seu casamento, sobre a sua casa, deixa eu te dizer uma coisa, você está na verdade estabelecendo realidades sobre o seu casamento e casa. Você está sustentando uma realidade a partir daquilo que você está dizendo. Amém? Você está entendendo isso? Então eu só estou querendo ressaltar o poder da palavra liberada. Todas as coisas foram feitas e sustentadas pela palavra, irmãos. Amém? A Bíblia vai dizer em Gênesis 1:1, você conhece: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e aqui está o destaque: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na criação, daí no versículo seguinte Deus vai dizer: e haja luz, e houve luz. O que eu quero dizer para você é que a palavra é Cristo, mas o que de fato trouxe a existência nas coisas que estão sobre a terra foi também a cooperação do Espírito Santo que estava sobre as águas, que é o poder de Deus. Então a gente vê a Trindade na criação. Eu só estou querendo que você entenda que no ambiente, escute isso, e aqui você vai entender. As palavras, elas têm poder de vida e morte, como você já sabe, em qualquer lugar que você estiver. Mas no ambiente onde o Espírito Santo está se movendo, porque é isso que estava acontecendo, o Espírito estava sobre a face das águas e ele estava se movendo. No ambiente onde o Espírito Santo está se movendo e é liberado uma palavra, eu quero te dizer uma coisa: através disso, do ambiente onde o Espírito está e é liberado uma palavra, tem poder de criação. Novas realidades são criadas nos ambientes onde o Espírito Santo está e onde nós começamos a profetizar, a declarar, a profetizar. Então a gente vai olhar para a criação e Deus está dizendo: haja isso, haja aquilo, produza isso, produza aquilo, e Ele vai criando todas as coisas pela palavra. Você está entendendo? Ele está criando todas as coisas pela palavra. Terra, produza árvores. Terra, produza os animais, os répteis. Águas, produzam peixes e os seres marinhos. Deus está liberando palavras e dizendo: produza, haja. Tudo está sendo criado pela palavra. Você está entendendo? E todas as coisas que foram criadas com vida, porque o que cria as coisas é a vida de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então todo ser que foi criado, que respira, louva ao Senhor. Só que nós precisamos entender que foi liberado algo a mais sobre nós, seres humanos. A criação, ela respira e ela consegue louvar ao Senhor. Mas Deus não só nos fez com a sua palavra, Ele fez tudo com a sua palavra, mas a gente não.
Eu queria que vocês abrissem Gênesis 2, versículo 7, por gentileza. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2, versículo 7. Estou fazendo uma introdução aqui. Vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Na versão bíblica Almeida, corrigida, fiel, diz fôlego da vida. Na NVT, que foi lançado aqui também, está fôlego da vida. Nas Bíblias mais próximas do original, nós vamos perceber que está fôlego da vida e não de vida, porque todas as coisas que foram criadas pela palavra receberam fôlego de vida, mas nós recebemos fôlego da vida, que é diferente. Por quê? Porque não é só sobre uma existência a partir da palavra de Deus, é sobre recebermos a vida do próprio Deus. Fôlego da vida, essa palavra vida no original é zoe, que é a própria vida de Deus. Quando Jesus veio, ele disse, que ele veio trazer vida e vida em abundância. Essa palavra vida é zoe, que é a própria vida de Deus. Em outras palavras, foi liberado sobre nós a vida de Deus. E os seres criados, os animais, eles têm estrutura no sentido do corpo, para você entender, física. E tem alma, mas não tem espírito. Agora a gente tem corpo, alma e espírito. E esse espírito é o espírito do próprio Deus, porque ele vai dizer que ele nos fez, como diz em Gênesis 1, 26 e 27, conforme a sua imagem e semelhança. Semelhança fala de semelhança a partir do corpo, sim, como se Deus tivesse mãos, olhos, é uma semelhança. Mas imagem está falando de quem nós somos no espírito. Ou seja, no nosso espírito nós somos como Deus, antes da queda. Deus nos fez para governar todas as coisas. Ele nos criou e disse: dominai sobre tudo. Nos deu autoridade sobre a terra. Nós temos jurisdição sobre a terra. E o que eu estou querendo sinalizar aqui, irmãos, sobre a diferença de fôlego de vida e fôlego da vida, e a diferença entre nós e o restante de todas as coisas criadas, é que nós temos a vida de Deus dentro de nós, e porque nós temos a vida de Deus dentro de nós, nós também podemos criar novas realidades através da palavra. Porque quando eu libero a palavra pelo Espírito, então uma nova realidade começa a se manifestar. É a vida de Deus que cria. É a vida de Deus pela palavra que sustenta tudo, que transforma as coisas. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos a vida de Deus. A vida que faz vida, a vida que produz, a vida que cria. Nós temos essa vida dentro de nós. Você está entendendo? Então, a partir daqui de Gênesis 2:7 que nós lemos, e aqui eu não quero escandalizar vocês, mas Deus não abriu mais, irmãos, a boca aqui para criar algo sobre a terra e transformar algo na terra. Ele foi criando até ali. A palavra agora, para que Deus continue criando, para que Ele continue transformando as realidades sobre a terra, agora a palavra tem que atravessar a boca de um homem ou de uma mulher. Então Deus pode continuar criando novas realidades. Ele pode continuar manifestando milagres. Ele pode continuar, irmãos, transformando cenários. Mas agora Ele vai fazer isso através da boca de alguém que tem a vida dele. Você está entendendo isso? É justamente o que aconteceu com Ezequiel.
Deus chega para o profeta Ezequiel e diz assim: Ezequiel, o que você está vendo? Era uma visão. Ele disse: eu estou vendo um vale cheio de ossos sequíssimos. Era um cenário de destruição, e estava falando da nação de Israel. Deus está mostrando o cenário de Israel para o profeta Ezequiel, e dizendo: é um cenário de morte, é um cenário de destruição. Aí Deus olha e diz assim: você acredita que esse vale de ossos secos pode tornar a viver? Tem jeito para esse cenário? Tem jeito para esse vale cheio de ossos? Repara que ele não libera uma palavra negativa dizendo: eu não acredito. Ele libera uma palavra neutra, ele diz: eu não sei, quem sabe é o Senhor. E o que o Senhor diz para ele então? Ele diz assim: ei Ezequiel, então profetiza. Libera palavras, porque esse cenário vai mudar quando você liberar palavras. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus queria fazer algo sobre a nação de Israel, mas Ele não iria fazer por meio somente por si só. Ele iria fazer por meio da palavra de alguém. O que Deus queria? Queria a boca de Ezequiel. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite, em nome de Jesus? Para que cenários mudem na sua vida, Deus quer a sua boca. Conforme você declarar, novas realidades vão se manifestar. Por quê? Porque a principal função da palavra é a criação. Deus iniciou tudo criando, não com pensamento, mas com a palavra. A palavra cria novas realidades. Você está entendendo? Então Deus aqui, irmãos, precisava da boca de Ezequiel. Deus podia fazer sem a boca de Ezequiel? Não sei. Talvez não. Porque no Salmo vai dizer, no Salmo 115:16 diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Ele deu à humanidade. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade, Ele deu a nós. Em outras palavras, quem manda na terra somos nós. É como se fosse, para você entender, você que mora de aluguel, a casa é de outra pessoa, mas dessa pessoa não pode entrar na sua casa, porque tem um contrato, mesmo ela sendo dona. Entrar por entrar, invadir por invadir. Então a terra Ele que criou, mas Ele nos respaldou nesse lugar. Então é por isso que quando Ele vai se manifestar, Ele precisa que a gente peça, que a gente proclame, que a gente declare, porque nós temos jurisdição sobre a terra. Por isso que a gente sempre fala: Deus não age, irmãos, Deus Ele reage. A gente age e Ele reage. Ele nos deu a terra. Foi o que Ele disse para Adão, Gênesis 1:26. Dominai sobre tudo. Era para Adão governar as coisas. Então Deus está querendo a tua boca para mudar realidades na sua vida. Deus não vai se intrometer na sua vida para fazer as coisas. Ele quer que você peça, Ele quer que você profetize. Você já deve ter ouvido um testemunho parecido com o que eu vou dar, como se fosse um exemplo. Você já deve ter ouvido algo parecido com alguém que o Senhor acorda na madrugada, 3 e pouco da manhã, vem alguém na mente, vem alguém no coração, e você vai e você pede. Você diz: Senhor, guarda essa pessoa, livre essa pessoa, abençoa essa pessoa. No outro dia, quem orou se encontra com quem recebeu a oração. Aí a pessoa que recebeu a oração fala assim: acredita que ontem eu estava saindo para trabalhar 3 e pouco da manhã, e de repente um carro passou, só escutei o som, tive um livramento. Acredito? Deus não podia ter feito sozinho, teve que acordar o irmão. Por que não deixou dormindo?
Porque eu acredito, irmãos, que tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo através da boca de alguém. Pode ser que alguns livramentos aconteçam não porque alguém estava orando na hora, mas talvez alguém lá atrás orou por uma linhagem e havia uma credibilidade naquela linhagem, e Deus está poupando, Deus está guardando, Deus está livrando. Então deixa eu te dizer uma coisa: nós temos, irmãos, autoridade para mudar os cenários, se nós soubermos usar as nossas bocas. Então deixa eu te dizer uma coisa: você está diante de alguns ossos secos, que Deus está só querendo que você profetize para que Ele possa fazer alguma coisa. Você está ali diante do cenário, às vezes só reclamando, só murmurando, só questionando, e Deus está dizendo assim: comece a profetizar que eu vou agir, comece a declarar que eu vou entrar nessa situação, comece a declarar que eu vou libertar, que eu vou curar, que eu vou transformar, que eu vou fazer. A palavra diz que Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Poder Deus tem. Você está entendendo? Poder Deus tem. O que precisa agora é a gente mover esse poder em nosso favor, profetizando. Então o céu não age, o céu reage. Então tem coisas que sim, você vai ter que dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas tem coisas que não, Deus vai olhar e vai dizer: você sabe qual é a minha vontade. Não é sobre orar qual é a minha vontade, é sobre declarar o estabelecimento da minha vontade. Por exemplo, às vezes o casamento não está bem. Senhor, faça a sua vontade. A vontade de Deus é matrimônio, é família, é casamento. Então declare em nome de Jesus o sobrenatural sobre a sua aliança. Nós precisamos entender, irmãos, o poder das palavras. Muitas vezes nós, cristãos, entregamos mais as nossas bocas para o inimigo do que para Deus. Em Números 22 e 24 vai falar sobre o profeta Balaão. O profeta Balaão, para quem não sabe, vou só pincelar o cenário. Ele era profeta da nação de Israel. Israel está conquistando várias terras, na região de Canaã. E o rei de Moabe vem e contrata esse profeta Balaão para profetizar contra a nação dele. E de primeiro momento ele rejeita, mas depois ele aceita, a ponto de a Bíblia dizer que ele amou o salário da injustiça. Ele amou o salário da injustiça, ou seja, ele amou aquele dinheiro que foi oferecido e se vendeu como profeta. Ele sobe em 3 montes diferentes, faz 3 altares e tenta profetizar contra a nação de Israel. E Deus vem, pega a boca dele e diz: você não pode amaldiçoar quem eu decidi abençoar. Então o rei de Moabe está tentando pagar para Balaão amaldiçoar, liberar palavras, profetizar contra a nação de Israel. Para você ver como isso no reino espiritual é real, irmãos. E a grande questão é que, como eu estava sinalizando, muitas das vezes os filhos de Deus estão emprestando mais as suas bocas para o inimigo, que é o cenário de Balaão, do que para Deus. Esse homem era um homem de Deus que estava trabalhando para o inimigo com a sua boca, pelo menos tentando. E sabe o que isso significa? Significa que muitas vezes nós fazemos como Balaão, não sobre somente uma nação, mas sobre o nosso casamento. A gente amaldiçoa o nosso casamento. É ser alguém de Deus praguejando e amaldiçoando contra a gente mesmo. Então a gente fala contra o nosso casamento, a gente fala contra os nossos filhos, a gente fala contra a nossa família, fala contra as nossas finanças, a gente fala contra a nossa igreja, fala contra a nossa nação. Deixa eu te dizer uma coisa: você vai viver a partir do que você fala. Se você amaldiçoa, você vai viver maldição. Se você abençoa, você vai viver bênção. Então a gente entra em casa, olha a despensa e diz: não tem nada nessa casa.
Que desgraça, que pobreza. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai viver isso. Por quê? Porque as palavras criam. Então você está criando mais escassez, mais pobreza, mais necessidade. Agora experimenta abrir a despensa e começar a declarar: eu conheço o Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que faz milagres. Eu declaro multiplicação, provisão, portas se abrindo. Comece a liberar palavras para você ver se realidades não vão se criar. Eu me arrependo de ter casado contigo, seu inútil, seu imprestável, seu desgraçado. Você só vai atrair isso para a sua vida. Você vai viver a partir do que você está falando. Palavras são como sementes. Talvez você não consiga ver de imediato, mas vai lançar essas realidades para o futuro. Porque, eu repito, irmãos, pega isso. O propósito original das palavras não foi primeiramente se comunicar, foi criar. A comunicação veio depois. Então qual é a principal função da palavra? Não é se comunicar, ela existe para isso também, mas é principalmente criar, tanto para bênção quanto para maldição. Você conhece o provérbio? A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Então o seu marido vai começar a estar amarrado, se sentir inútil, imprestável. É o que você está declarando. Ou vice-versa com a sua esposa, ou com seus filhos, seu burro. Então que a gente possa ser uma igreja que empresta a boca para Deus e não para o inimigo. Amém? E Deus vai nos abençoar de forma sobrenatural. Meu conselho para você é que, se você já liberou alguma palavra de maldição sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre alguma área da sua vida, anule essas palavras. Cancele essas palavras. Diga: no reino espiritual eu anulo essa palavra que eu liberei sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, em nome de Jesus. E eu declaro que o meu casamento é abençoado, a minha casa é abençoada. Eu declaro que o Espírito Santo está nessa casa, que a glória de Deus está nessa casa. Você vai ver o ambiente mudar, meu irmão. Você vai ver o ambiente mudar. Você vai ver o ambiente mudar. Aleluia. Então pegue isso. A principal função da palavra é criar. Amém? Esse é o propósito original, é criar. E é justamente por isso que nenhum animal pode falar. O máximo é imitar. O papagaio imita, mas não fala. Consegue louvar a Deus, mas não consegue falar. Por quê? Porque Deus não queria que os animais tivessem o poder de criação, somente os homens. Você já parou para pensar por que Deus não fez os animais falando? Talvez lá no início, quando não teve a queda, né? Era uma coisa, mas depois da queda. Porque imagina os animais falando, irmãos. Se já é difícil de controlar os homens falando no sentido de criação, imagina com tudo os bichos falando também e criando realidades. Sabe o que nós entendemos com isso? Que falar é totalmente espiritual. Então só quem tem espírito de fato é que fala. Aí que entra o que eu falei antes. Todas as coisas criadas têm corpo, estrutura e alma. Mas nós temos corpo, alma e espírito. E é porque nós temos esse a mais, que é o espírito, que a gente fala. A fala está no espírito. Por mais que a gente usa também do cérebro para falar, mas nós entendemos que falar é uma habilidade espiritual. Sabe, teve um episódio que Jesus chega para um menino que está endemoniado e ele está mudo. E Jesus diz para ele, Jesus na verdade ora e expulsa aquele espírito, diz: espírito mudo, sai dele. Então o que eu quero dizer com isso é que existe sim uma realidade de que falar é espiritual. Tinha um espírito que deixava aquele menino mudo.
Falar é tão espiritual, irmãos, que nós seremos julgados por cada palavra que sair da nossa boca. Por quê? A Bíblia diz, porque é espiritual. Quando a gente fala, as palavras que a gente está falando estão sendo contabilizadas, estão sendo registradas. Falei, no mundo espiritual, o Senhor está registrando as palavras. As palavras são tão espirituais que biblicamente, a Bíblia diz assim, ó, se a gente confessar Jesus com a boca, a gente será salvo. Crê com o coração para a justiça, confessa com a boca para a salvação. Aí a Bíblia vai dizer que se a gente negar Jesus Cristo diante dos homens, Ele também nos negará diante do Pai. O que eu estou querendo dizer é que a palavra pode me colocar no céu, ou a palavra negando Jesus pode me colocar no inferno. Você está entendendo que tem questões espirituais que só se consumam pela palavra. Para salvação eu preciso confessar com a boca. Para ser justo só crer com o coração, mas para salvação confessar com a boca. Então tem questões espirituais que somente com a boca vão acontecer. Você está entendendo como é espiritual, irmãos, a questão da fala? Em Atos 2, que você conhece, quando o Espírito Santo desceu, batizou aquelas 120 pessoas, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo caiu sobre cada um deles e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. O que significa? Significa que quando o Espírito de Deus veio, eles falaram em outras línguas. Por quê? Porque falar é algo espiritual. Eles falaram porque o Espírito veio. Falar é algo espiritual. Então, possivelmente a gente está vivendo num mundo, num cenário que criaram para nós por meio de palavras, ou que nós mesmos criamos por meio de palavras. Porque o que a gente ouve cresce dentro de nós, mas o que a gente fala cresce ao nosso redor. O que a gente ouve... Você já parou para perceber que normalmente a orelha parece que um desenho de gestação, de bebê? Porque o que a gente ouve gera algo dentro de nós. O que a gente ouve cresce dentro de nós, e o que a gente fala cresce ao nosso redor. Por quê? Porque são leis espirituais. São leis espirituais. Você percebendo de imediato ou não, são leis espirituais. Isso vai se tornando real nas nossas vidas. E Jesus, quando nós olhamos para o seu ministério, nós não percebemos Jesus falando palavras negativas, palavras de derrota, palavras de necessidade, de morte. E é por isso que esse homem vivia tantos milagres, irmãos. Por isso que Jesus vivia tantos milagres. Porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a vida de Deus, ele liberava as palavras e então acontecia. Porque as palavras transformam, criam, sustentam. Por exemplo, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, essa multidão está com fome, vamos despedi-los para que eles possam achar algo para comer. Jesus está ali, de repente aparece um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus poderia ter liberado uma palavra negativa dizendo: isso aqui não vai ser suficiente, isso aqui não vai dar. Mas ele pega aquilo e ele apresenta ao Pai, consagra e agradece. O pouco que a gente tem, quando a gente consagra e agradece, multiplica. Agora o pouco que a gente tem, quando a gente amaldiçoa, pragueja, desaparece, não rende, não vai. Se você observar, Jesus sempre estava com uma posição em palavras de forma positiva. Jesus com a filha de Jairo, chega a notícia lá, você conhece, Jairo está
chama Jesus para Jesus ir na casa de Jairo para orar pela sua filha de 12 anos que está quase à morte. Aí vem a notícia no meio do caminho que essa menina morreu. Aí ele chega e diz assim, ó, não importunes mais o mestre, a sua filha já morreu. Aí Jesus diz assim, ela apenas dorme. Ela não está morta. Porque Jesus sabia, ele chegou lá e daí qual é a palavra que ele liberou sobre ela? Talita cumi, menina, levante-se. Nos cenários de morte, de derrota, você está lidando de que forma? Se é só reclamando daquele cenário, ele vai permanecer assim. Agora, se você chegar profetizando vida, aquilo que está morto pode ressuscitar. Ele fez isso com Lázaro também. Ele disse, Lázaro apenas dorme. Quando ele chegou no túmulo lá na pedra, ele disse, Lázaro, para fora. Ele liberou palavras e foram suficientes para mudar aqueles cenários. As suas palavras podem mudar os cenários, as realidades. Jesus chega diante de uma figueira. Ela não tinha frutos, ele amaldiçoa a figueira e ela morre. Uma árvore amaldiçoa e ela morre. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma a tempestade pela palavra. Libera a palavra, a tempestade e o mar se aquieta. Você está entendendo? Jesus está andando sobre as águas em direção ao barco na madrugada. Pedrão olha lá de longe Jesus e diz, mestre, se é tu mesmo, manda ir ter contigo. Jesus diz, vem Pedro. A Bíblia diz que ele sai e começa a andar sobre as águas. Por quê? Porque foi liberada uma palavra. Ele andou, não foi só sobre as águas, mas sobre a palavra. A palavra sustenta, a palavra cria, a palavra transforma. A palavra pode trazer cura, a palavra pode trazer libertação. Você está entendendo? Não precisa abrir, mas Mateus 8,16 diz, e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Tem cenários que é destacado o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, mas nesse versículo está dizendo que ele chegou e pela sua palavra aquelas pessoas foram curadas, foram libertas. Ele só liberava a palavra, espírito maligno, sai dele. Enfermidade, sai dele. Ele liberava a palavra. Por quê? Porque todas as coisas estão sujeitas à palavra. O centurião de Cafarnaum entendeu isso. Um homem chega para ele, tem o seu servo moribundo, ali está, não morto, mas enfermo, quase à morte. E ele chega diante de Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele. Depois ele desiste de Jesus ir até a casa dele. Mas a frase desse homem é: assim como eu sou sujeito à autoridade, tem pessoas sujeitas à minha autoridade, eu digo a este vai, ele vai, a este vem, ele vem. Da mesma forma, se o Senhor, falando de Jesus, disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. O que esse homem estava querendo dizer? Assim como eu percebo que no natural, as pessoas se sujeitam a mim porque sou uma autoridade, eu entendo que a enfermidade se sujeita ao Senhor por causa da sua palavra. A palavra está sujeita ao Senhor. A palavra está sujeita. As enfermidades estão sujeitas à palavra. Os espíritos estão sujeitos à palavra. Você está entendendo? Então está tudo sujeito à palavra. E não existe, irmãos, um milagre sem que antes seja profetizado. E eu quero concluir com isso. A última parte. Não existe um milagre sem que antes seja de fato profetizado de alguma forma, pedido a Deus. Eu acredito nisso. E quando a gente vai olhar para a vida de Abraão, Gênesis 22, Deus promete Isaac, Isaac vem. Gênesis 22, a Bíblia vai dizer que Deus pede Isaac para Abraão. E Abraão está com Isaac indo para o Monte Moriá, são 3 dias de viagem. Quando chega lá no Monte Moriá, próximo, eles estão subindo ao monte. Isaac, que ainda é pequeno, criança,
olha para o pai e diz assim no versículo 7: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está tudo, está o cutelo, mas cadê o cordeiro, cadê o sacrifício para a gente imolar? Abraão podia ter sido realista com ele, poderia ter liberado uma palavra pessimista, mas se você observar, a resposta de Abraão foi: Deus proverá o sacrifício. Ele profetizou, e ele estava sinalizando sim Jesus como sacrifício perfeito, mas não só Jesus como sacrifício perfeito, ele estava profetizando que naquele cenário Deus de alguma forma ia prover. E a Bíblia diz que quando ele vai imolar Isaac, Deus diz para parar, e de repente eles percebem o cordeiro enosado nos arbustos. Deus proveu. Mas Abraão profetizou. Ele liberou uma palavra que se tornou uma realidade. E quando ele disse Deus proverá, ele chamou o Jeová Jiré. Então na verdade é sobre liberar uma palavra e sobre invocar Deus diante daquela palavra que você liberou. Libera a palavra, chama Deus diante daquele cenário. Amém? A mulher do fluxo de sangue, que você conhece também, se você observar, ela foi curada, tocou em Jesus e foi curada. Mas a Bíblia vai dizer que antes mesmo de ela enfrentar, a multidão com a sua fragilidade, ela estava há 12 anos hemorrágica. A Bíblia vai dizer que ela sinaliza, ela diz assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei sarada. Ela profetizou antes. Ela disse: eu vou enfrentar tudo, mas ela liberou a palavra: se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. E quando ela tocou, a palavra que ela liberou criou o milagre dela. A Bíblia diz que na mesma hora saiu o poder de Jesus e a hemorragia se estancou. A palavra cria milagres, a palavra cria, irmãos, cura, libertação. Libera a palavra e chama a Deus. Havia um gigante de quase 3 metros de altura, conhecido como Golias, a grande maioria conhece, afrontando a nação de Israel, dizendo: escolham um homem dentro de vocês aí, da nação de Israel, para me enfrentar de mano. Quem vencer, o exército, a nação se sujeita a outra. 40 dias e ninguém se posicionou. Aí um menino chamado Davi, que está apacentando as ovelhas, que não tem experiência de guerra, só matou um leão e um urso, mas não é guerreiro em si, vai levar queijo para os irmãos na guerra que estão se acovardando. Chega lá, ouve falar desse gigante. Ele diz: quem é esse incircunciso que não tem a marca de Deus para afrontar o exército de Deus? Aí sabe qual foi a palavra que Davi liberou no meio dessa guerra? Você está no meio de uma guerra, quais são as palavras que você está liberando? Porque ele se dá de frente a esse gigante sem experiência de guerra, mas crendo que Deus era com ele, e ele vai dizer assim: hoje mesmo eu entregarei o teu corpo às aves dos céus e às bestas do campo. Ele não foi guerrear sem liberar uma palavra. Ele disse: hoje mesmo eu vou entregar o seu corpo às aves dos céus e à besta do campo. Eu vou acabar com você, porque você vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O que ele fez? Liberou uma palavra e depois chamou Deus, o Jeová Sabaote. Eu estou em nome do Jeová Sabaote. Assim como Abraão, ele liberou uma palavra e depois disse: o Jeová Jiré vai estar comigo. Davi libera uma palavra e depois diz: o Jeová Sabaote, o Senhor da guerra, o Deus dos exércitos, vai comigo. Eu fico imaginando, irmãos, o céu olhando. Davi. E quando ele gira aquela funda, todo o céu assim, levando aquela funda na testa, aquela pedra na testa do gigante. Então o que eu quero que você entenda é que o Senhor está querendo a sua boca para mudar realidades. Amém. A fé, irmãos, ela vai honrar a Deus. E Deus vai honrar a fé.
Amém? A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Se você tiver fé, se você profetizar, se você declarar, é o que eu falei de Ezequiel. Deus mostra o cenário e diz: esse cenário pode mudar, Ezequiel? Eu não sei, Senhor, tu sabes. Repara que ele não liberou uma palavra negativa, porque se é liberado uma palavra negativa, tem que anular a palavra negativa e depois liberar a palavra de bênção. Aí Deus diz: então profetiza. Deus queria a boca dele para fazer. Aí quando ele começa a profetizar, a Bíblia vai dizer que os ossos começam a se juntar, ossos com ossos, nervos com nervos, carne com carne, e vai se tornando um grande exército. Você está entendendo? Então deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite, profetize sobre o seu vale, profetize sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, profetize sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, profetize sobre o seu ministério. Abra sua boca, porque primeiro a palavra foi usada para a criação e não para a comunicação. A palavra cria, e como nós somos a imagem de Deus, a gente tem essa graça de criação. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu à humanidade, Ele deu aos filhos dos homens. A gente tem jurisdição, e por isso que Deus está esperando a gente profetizar, a gente declarar. Como eu citei sobre Balaão, que a gente não empreste mais a nossa boca ao diabo, somente a Deus. Amém? E a gente vai ver os cenários mudando. Amém? Eu acredito muito nisso, irmãos. Tem muitos testemunhos. Minha mãe, eu acho que está, até vou citar, há um tempo já, eu era adolescente, ela vem citando, eu não lembro exatamente de tudo, mas ela fala rica e magra e não sei o que. E fez bariátrica, né? Foi meio forçado, mas deu certo. A riqueza está chegando, né? Hoje eles já estão estabilizados com uma casa boa, piscina, né? O que eu quero dizer é que, de fato, aquilo que você vai declarando e profetizando, pode ser que você não viva na outra semana, mas você vai começar a viver nos próximos anos, porque palavras são sementes. Palavras são sementes. Então, se você ficar só praguejando, murmurando, reclamando, amaldiçoando, o cenário não vai mudar. Agora, se você profetizar diferente, vai acontecer. Amém.